Se calhar podemos começar, vou fazer aqui uma breve introdução, porque é que a região Açores da Ordem dos Engenheiros tem a iniciativa de organizar este webinar. A região, desde 2019, tem legislação, 2019, exatamente, o Decreto Legislativo Regional determina que se deve proceder à implementação de uma rede de carregamentos de veículos elétricos para as operações urbanísticas. Isto em 2019. Em fevereiro de 2020, sai uma portaria aqui na região Açores. Eu estou a falar na região Açores, mas a nível nacional, obviamente que já há legislação para isto. A legislação a nível Açores determina os lugares mínimos para espaços urbanos, mesmo empreendimentos turísticos, já tem que ter, se tiverem mais, eu não me recordo o número, mas vamos supor, mais de 25 unidades de alojamento, já tem que ter pelo menos 2 tomadas de carregamento por cada 25 tomadas de alojamento. Ou seja, este é o decreto, eu vou depois pôr no bate-papo, este é o decreto, a portaria 13 de 2020, que convém que, para quem faz projetos elétricos, já tenha contemplado isto nas suas infraestruturas elétricas, porque faz diferença se estivermos a falar, por exemplo, de 100 lugares num espaço público, um parque de estacionamento, obviamente que isto tem influência. Para isso, temos aqui a Legrand, representado pelo Sr. João Santos e a Valéria Gaspar, que muito agradeço a sua presença, que então vamos fazer uma breve introdução de um enquadramento dos veículos elétricos e então depois passar para a parte concreta dos seus produtos e enquadrando a legislação nacional e a nossa portaria, que acho que é a 722. Não sei se que remete para as regras técnicas das instalações técnicas. João Santos, Valéria Gaspar. Sim. Exato, obrigada. Pronto, eu agradeço a todos a participação. Quanto às perguntas, podem ir partilhando no bate-papo para não interromper a apresentação e assim no final depois esclarecemos as dúvidas, vamos tentar aqui esclarecer as dúvidas a todos. Entretanto, vou partilhar então a página mesmo do portal do Azores.gov, onde tem disponível a legislação no âmbito dos veículos elétricos. Um bom webinar e espero que seja produtivo para todos e vai ser com certeza. Podem, se calhar aqui a parte da ordem partilhar dar permissão, não sei se é o João Santos ou a Valéria para fazer a apresentação. Vai ser a Valéria que vai fazer a apresentação, sim. Muito bem. Ok, bom dia a todos. Antes de mais agradeço à engenheira Helena Vargas, em nome da Ordem, este convite. Portanto, muito obrigado. Este é um tema bastante atual, portanto, tem sido no último ano e este ano a decorrer uma temática muito importante. E acho que faz todo o sentido tentarmos nos atualizar o mais possível nesta área, até porque surgem muitas questões, é um tema novo para todos os efeitos em termos daquilo que são as nossas instalações, portanto ainda temos muito para debruçar como caminho e, portanto, muito obrigado, vamos estar aqui na próxima hora para falar sobre estas soluções. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã com a apresentação. Como disse a engenheira Helena, se tiverem questões podem colocar e depois no final faremos aqui o acompanhamento dessas questões. Espero que seja um webinar bom para todos e então vamos seguir. Vou então aqui partilhar o meu ecrã, penso que já estejam aqui a ver.
Portanto, como a engenheira Helena indicou, e mais uma vez agradeço este convite, este tema tem sido um tema muito importante. Por um lado, por uma questão de atualidade, e vamos ver aqui na nossa apresentação. A nossa apresentação, tendências do mercado dos veículos elétricos, e aí vamos abordar o porquê de surgir estas questões e da importância das instalações elétricas para os postos de carregamento, a infraestrutura toda para estes veículos elétricos. O contexto sobre o qual nos vamos basear para depois realmente haver esta infraestrutura toda elétrica, porque não é só realmente existir esta tendência, mas depois tem que haver uma infraestrutura toda posterior à jusante, ou melhor, a montante, para suportar esta condição, entre aspas. Vamos ver aqui alguns pontos pertinentes quando estamos a falar das escolhas dos postos de carregamento, sobre que segmentos de áreas de negócio é que acabamos por ter estas soluções, portanto, onde é que vamos encontrar isso, e por exemplo a questão dos hotéis ou dos serviços é um dos pontos onde faz e acaba por ser obrigatório já nestas novas portarias a instalação dos pontos de carregamento. E as soluções, concretamente, as soluções que podemos instalar, de que forma é que as podemos instalar, o que é que necessitamos e, sobretudo, casos concretos para ter algum exemplo mais concreto de que tipologia podemos encontrar no nosso dia-a-dia. Mais do que deste contexto normativo, que acaba por estar consultável, ou, portanto, o que acabamos por ter no nosso dia-a-dia como base para o trabalho, para o nosso trabalho da infraestrutura elétrica, definir essa infraestrutura. Mais do que isso, o que gostaria que no final deste webinar fosse como intenção é sobretudo terem algumas ferramentas para se sentirem mais confortáveis ou propor uma solução. Isto do ponto de vista legal, temos, como é óbvio, respeitar tudo o que é normativo, portanto, a nossa infraestrutura terá que obedecer sempre a estes critérios, mas depois na prática existe muitas vezes esta dificuldade no sentido de como é que vamos passar isto para o nosso dia-a-dia. Isto porquê? Porque é uma temática nova de facto e estamos todos a aprender um bocadinho como é que vamos aplicar isto no nosso dia-a-dia, porque de facto há várias tipologias depois de infraestrutura. Portanto, aqui uma pequena abordagem à importância destas soluções de carregamento de veículos elétricos. Nos últimos anos, com as necessidades também a nível de eficiência energética, a nível de reduções de emissões de CO2. Portanto, toda esta componente verde tem vindo a proporcionar que haja um impacto direto sobre a escolha dos nossos veículos e, portanto, ao longo dos anos temos vindo a assistir a uma tendência de aumentos de vendas e de consumos de automóveis do tipo elétrico ou do tipo híbrido. E, portanto, isto sucessivamente, e vamos ver aqui algumas portarias já de 2015 tínhamos um número relativamente baixo ainda a nível de vendas de veículos elétricos,
mas têm vindo a disparar todos os anos e, curiosamente, ou não tão curiosamente, acabou o ano que passou com um acréscimo de vendas a nível dos veículos elétricos. Quando digo veículos elétricos, estou a dizer os 100% elétricos e os híbridos elétricos. Portanto, tivemos um aumento muito substancial a nível percentual face àquilo que é a venda dos automóveis em geral, que caiu durante a pandemia. No entanto, esta componente do mercado elétrico acabou por manter o seu crescimento e acabou por ter um ano 2020 muito acima daquilo que tinha sido o ano já precedente. Portanto, podem notar que todos os anos vamos aumentando-os e isto é apenas as vendas, portanto, não estão aqui contempladas outras chegadas, e quando eu digo chegadas estou a falar também das importações que podem ter aqui e têm um impacto também. Portanto, só a nível de vendas temos um consumo a nível de viaturas elétricas que vão aumentando ao longo dos anos. Como é óbvio, esta proporção tem uma tendência que já está pelo menos prevista, se não acontecer outras desgraças como o ano passado, espero eu que não, tendências para vir a aumentar cada vez mais. Portanto, as metas até 2030 são também no sentido da redução das emissões e, portanto, faz todo o sentido que se venha a aumentar também aqui as vendas a nível dos veículos. As marcas também de veículos elétricos, por outro lado, acompanham esta, não quero dizer onda, mas este sentido, e portanto cada vez mais também algumas delas já têm vindo a anunciar, começar a enverdar apenas ou praticamente a grande parte das suas frotas para o elétrico. Isto faz com que nós tenhamos hoje em dia uma tipologia a nível da compra dos automóveis ou da distribuição a nível dos automóveis muito diferente daquilo que existia há anos. Hoje em dia praticamente 1/4 das vendas de veículos são do tipo elétricos / híbridos e híbridos elétricos. Portanto, isto já tem vindo a ganhar uma proporção muito elevada e vai com tendência a aumentar. A nível de energias alternativas, portanto, dentro do ramo daquilo que é o elétrico, o que é que encontramos? Encontramos os 100% elétricos e este tem mesmo de ter a necessidade de ter um ponto de carregamento, um local para carregar. Depois temos os híbridos. Os híbridos também têm essa necessidade, como é óbvio, mas acabamos por ter cada vez mais no 100% elétrico, é obrigatório, portanto, ter aqui a sua infraestrutura. Isto tem vindo a mudar e, portanto, como eu dizia ao início, tem sido uma aprendizagem também para todos nós, porque cada vez mais, quando estamos perante uma situação, por exemplo, de uma frota de uma empresa que passa a ser elétrica, isso implica, não é só trocar um carro pelo outro, implica também toda esta componente de infraestrutura. Implica que eventualmente a empresa tenha ou deva ter os seus pontos de carregamento para esta frota, implica que os colaboradores que tenham estes veículos tenham um local onde possam carregar-se quando chegarem a casa. E isto replica-se em todos os segmentos. Estivemos a falar a título pessoal, se calhar muitos de nós já têm o veículo elétrico e, portanto, além daquilo que muitas vezes os concessionários de automóveis nos dizem, podem carregar em qualquer sítio, temos que estar ciente que depois existe toda esta infraestrutura que tem que estar preparada para poder acolher, entre aspas, ou poder servir toda esta nova vaga. Quando eu digo nova, estamos a falar de há 10 anos,
portanto, nos últimos 10 anos é que temos vindo a assistir a este boom, portanto, esta nova vaga desta nova tipologia a nível das energias nos veículos. E, portanto, toda esta tendência não é só trocar um carro pelo outro, portanto, tem que estar acompanhada realmente da parte daquilo que é a infraestrutura. Quando falamos da infraestrutura, estamos a falar do local onde vamos carregar, mas também estamos a falar daquilo que está a montante. E, portanto, para poder ter esta infraestrutura, devemos obedecer a alguns critérios e fazer também a escolha do nosso ponto de carregamento o mais eficientemente e eficazmente possível. E é isso que também vamos abordar aqui durante o webinar. Portanto, aqui, a título resumido das tendências, é a importância que tem vindo a ter esta área dos veículos elétricos e que obriga, entre aspas, a ter depois esta parte da infraestrutura disponível para estes veículos. A nível normativo ou a nível o enquadramento legal, portanto, para acolher esta infraestrutura, para acolher haver esta disposição toda de infraestrutura elétrica para acolher o carregamento desta nova tendência, portanto, destes novos veículos que vão cada vez mais surgindo, o que é que existe a nível normativo? Portanto, vamos nos apoiar sempre e obrigatoriamente sobre a legislação nacional, a legislação europeia, que é onde vamos beber, onde acabamos por ir beber também a nossa legislação, e Deixamos de ouvir a Valéria. Não sei se ela está ligada ou não. Vou-lhe dar um toque para Ok. tentar perceber. Eu já disponibilizei ali a parte da mobilidade elétrica da legislação regional. Fala aqui nesta parte do enquadramento legal, as regras técnicas que diz aqui o mobi.e, é a mesma parte técnica, penso que são as regras técnicas, o que remete para a secção 722, que é uma parte das regras técnicas das instalações elétricas em baixa tensão. Como se deve proceder à instalação elétrica dos pontos de carregamento. Eu não sei se até agora há alguma dúvida, e vamos aproveitar enquanto a doutora Valéria está... Se há alguma dúvida até agora. No link acima tem a tal portaria, a portaria número 13/2020, onde no artigo 2 fala na implementação, os números mínimos já está. Doutora Valéria, já está? Sim, eu peço desculpa. Não tem problema, isto acontece. Sim, de facto, estas novas tecnologias acabam por acarretar estas questões. Não tem problema nenhum. Estava na parte da legislação nacional e eu estava aqui só a remeter para a legislação aqui regional. Aqui estava o PowerPoint com a... Então, vou voltar aqui. Posso continuar? Sim. Estão agora. Pronto. Posso seguir, então? Sim? Força. Ok, obrigada. Eu peço desculpa, são imprevistos que acontecem. Estava aqui a falar sobre o enquadramento legal e obrigada, engenheira Helena, por complementar esta parte aqui. De facto,
esta infraestrutura para o carregamento elétrico tem que se basear sobre algum tipo de legislação e, portanto, como vemos, isto acaba por ser tudo muito recente, porque são soluções que acabam por ter relativamente pouco tempo, mas onde nos vamos basear sobre aquilo que já é a legislação europeia, a nossa nacional com as portarias, portanto, temos várias portarias que acabaram por, e vemos que uma das portarias acaba por remeter depois para toda a informação e aparece o guia técnico das instalações elétricas para a alimentação dos veículos elétricos. Isto porquê? Acaba por existir esta necessidade de definir alguns pontos importantes a nível do enquadramento legal para esta infraestrutura. Portanto, não basta aqui as portarias, portanto, acabaram, a portaria em si não era suficiente ou não tinha o conteúdo total para depois podermos ter algumas questões abordadas. Surge aqui o guia técnico das instalações elétricas com a informação muito importante e sobre a qual é fundamentado e baseado a parte concreta sobre a estrutura da infraestrutura sobre o ponto de carregamento. Depois existem outros documentos muito importantes, mas que acabam por ser já muito específicos, como por exemplo os procedimentos para a certificação dos postos e dos pontos de carregamento de veículos elétricos ligados à rede MOBIE, e portanto aqui são casos, portanto já não é um universo geral, já é um caso específico dos equipamentos que estarão ligados à rede MOBIE, portanto para pontos dito, entre aspas, públicos, e portanto aqui vão obedecer a determinados critérios. Onde nos vamos concentrar será aqui no guia técnico das instalações elétricas para a alimentação de veículos elétricos. O que é que este guia nos permite abordar? Vamos ver aqui alguns pontos. Aqui eu não vou fazer uma síntese completa do guia, portanto o guia é uma ferramenta que vocês provavelmente conhecem muito bem do vosso dia-a-dia. Vamos ver aqui alguns pontos que são muito importantes. Eu quero sobretudo abordar depois na prática como é que vamos implementar uma solução a este enquadramento legal que temos. E aqui eu destaquei aqui algo que penso na minha opinião, seja muito importante, além dos outros pontos que vamos ver aqui nos próximos slides, são uma das indicações que acabamos por ter é várias tipologias de infraestruturas consoante o tipo de acesso, o tipo de local e o tipo de estacionamento. O que é que nos permite esta tabela, que depois nos remete também a esquemas, permite-nos ter a visão de vários segmentos onde nós vamos trabalhar o posto de carregamento e o ponto de carregamento. Isto faz com o quê? Faz com que tenhamos para várias tipologias de instalações, vários tipos de tipologia de pontos e de infraestrutura a respeitar. Isto, na prática, ao que é que nos remete? Remete-nos que se tivermos uma moradia com um ponto de carregamento, é muito diferente de ter, por exemplo, um parque de estacionamento público, ou um parque de estacionamento que é privado, mas que o seu uso será partilhado, como por exemplo um centro comercial ou uma loja, um comércio que tenha um ponto de carregamento que vai disponibilizar para quem quiser no seu exterior. Portanto, a infraestrutura de um e a infraestrutura da outra, apesar de ser uma infraestrutura de alimentação de um ponto de carregamento e de ter
prever todas as condições de proteção, também tem tipologias de utilização diferente e isso implica também na infraestrutura. Porquê? Porque se tivermos um ponto de carregamento ou se tivermos um edifício com vários pontos de carregamento, estamos perante diferentes tipologias e como a engenheira referia no início, quando estamos a falar de vários locais, vários pontos de carregamento, temos que ter em consideração que se estamos a despender uma potência para cada um dos pontos que eventualmente vão estar em simultâneo ligados, essa infraestrutura tem essa disponibilidade de potência, tem que haver como nós conhecemos o sistema de cargas para depois poder gerir esta potência toda disponível para os vários pontos de carregamento. Portanto, aqui o que nos remete aqui este guia é, em várias tipologias de infraestrutura, vamos ter que encontrar várias tipologias de instalação. Isso quer dizer que vamos buscar para cada um dos casos uma tipologia de instalação distinta. E aí vamos correr os vários segmentos. Esta parte aqui, eu acho que é muito interessante depois de ver, não vamos abordar isto um a um, porque uma hora não chegava, de facto, a abordar. Dos requisitos nós temos a legislação própria, este número, dos exemplos de aplicação. Ok, prontos. Portanto, aqui eu, de facto, estou a abordar o guia técnico em termos gerais. Já é a legislação aplicável a tal portaria que partilhei agora no bate-papo. Ok, obrigada, engenheira. Portanto, nós remetemos então aqui ao universo da portaria que a engenheira partilha aqui no bate-papo. Aqui esta questão aqui que encontramos do guia das instalações, portanto é uma das situações muito importantes e que de facto a portaria também para a região dos Açores tem específicas, não é esta, portanto esta é a nível geral que tínhamos esta situação, portanto este guia, além de ter estas várias infraestruturas, estas várias tipologias descritas, também aborda toda a parte da sua constituição, portanto, em termos de alimentação em números dedicados de postos, como é que vamos proceder a esta infraestrutura? De que forma é que vamos desenhar esta infraestrutura? Portanto, aqui há vários pontos abordados no guia técnico e por isso é que é esta relevância do guia, não basta só abordar as regras técnicas, temos de nos remeter sempre ao guia, este guia sobre a infraestrutura do carregamento e daí ele também, a sua razão de ser, é poder discutir estas várias questões. Se tivermos um parque de estacionamento, temos que providenciar neste parque de estacionamento lugares para veículos elétricos e, portanto, lugares com carregamento de veículos elétricos. A nível do guia técnico em geral, portanto, não remetendo aqui à portaria que a engenheira está aqui a colocar no bate-papo, mas sim no geral, temos, por exemplo, este exemplo, que se tivermos um parque de estacionamento onde teremos 10 lugares, 2 lugares deste parque de estacionamento deverão estar devidamente calculados e proporcionados para ter 2 lugares, 2 postos de carregamento para veículos elétricos. Isto, como é óbvio, acaba por alterar toda a dinâmica, toda a infraestrutura que estava pensada até ao dia de hoje. Portanto, no parque de estacionamento nós não tínhamos estas questões até esta nova tendência, não é? E agora surge esta necessidade que temos que, na prática, colmatar e que tem um impacto fundamental.
como podem ver, por exemplo, um local onde temos 400 lugares passa a ter 40 lugares de estacionamento obrigatórios para veículos elétricos. Isto faz com que, se tivermos 40 lugares de veículos elétricos, mesmo que seja a uma potência mínima dos 3,7 kW, portanto, isto tem um impacto enorme na questão das potências a nível do parque de estacionamento. Invariavelmente tem um impacto direto, além daquilo que é obrigatório fazermos, daí, mas o fundamento do obrigatório tem isto por trás, que é este impacto. É necessário ter regras que o acompanham, porque é improvável termos 40 lugares de estacionamento, se não tivermos à cabeça potência disponível para isso, depois vamos ter que andar a gerir isto tudo. E, portanto, tem que estar o projeto feito de forma a poder cumprir os lugares obrigatórios e a sua infraestrutura obrigatória para estes tais lugares, portanto, com uma potência depois prevista para estes lugares. Este guia acaba por nos remeter à parte de tudo o que é como é que fazemos esta distribuição, portanto, quantos lugares devemos obrigatoriamente ter como lugares mínimos, qual é que é a potência que vamos acabar por ter, que tipo de circuitos é que vamos ter, e portanto aqui é onde vamos beber toda a informação também de a parte de instalação, e aqui também uma parte muito importante para definir a instalação, isto sem chegar à parte dos esquemas. Vamos também beber da informação de tudo aquilo que é normativa a nível dos postos. Portanto, os postos obedecem, portanto, temos a infraestrutura, temos a parte da instalação, portanto, quando eu digo infraestrutura, refiro-me à definição desta infraestrutura, portanto, aquilo que é obrigatoriamente mínimo a instalar, de que forma é que vamos o instalar, que potência mínima é que eu vou ter que providenciar, a parte do circuito e, portanto, das suas instalações a prever na instalação, e chegamos à parte dos postos de carregamento, portanto, os postos devem obedecer às normas e depois que tipo de postos é que vamos encontrar para responder às necessidades que temos. E depois passamos à outra parte, portanto, esta é a parte toda normativa, cumprindo tudo o que é norma, depois vamos ter que espelhar isso para o lado, entre aspas, do cliente. Quando eu digo cliente, estou a falar de consumidor / investidor / portanto, toda a parte que já temos o projeto e depois temos que passar à parte concreta das instalações e da parte da escolha do produto. E, portanto, aí acabamos por entrar noutra área, que é o espelho, que é, a partir de agora já temos esta definição enquadrada com a parte normativa e legal de instalação que vamos ter e do tipo de solução que vamos ter. A partir de agora temos que espelhar isso com uma solução concreta na prática, e que acaba por já não estar na parte de prescrição, já não é propriamente do universo da parte de prescrição, mas conjugando estes dois aspectos, conseguimos proporcionar a melhor solução, a solução mais eficiente para o cliente. Não basta dizer que são necessários não sei quantos lugares, vamos proporcionar esta potência, vamos ter este tipo de carregador que é o mínimo, por exemplo, ou os vários carregadores, depois temos que espelhar isso com a nossa realidade do dia-a-dia, o que é que vamos fazer na prática. Um dos aspectos depois que surge na prática é que tipo de carregamento é que temos, que modo de carregamento é que vamos proporcionar para os nossos postos de carregamento. Portanto, isto, como é óbvio, a infraestrutura e o enquadramento que demos até agora vai condicionar depois esta escolha. Mas, para fazer esta escolha também temos que estar ciente do que é que está à nossa disposição.
Existem 4 modos de carregamento a nível dos veículos elétricos. Hoje em dia, focamos sobretudo em modo 3, modo 4, modo 2. Muito provavelmente já ouviram, muitos de vocês sabem o que é. Isto é muito a nível do consumidor final, é um desconhecimento total, ou praticamente total, não quero estar a ser pejorativa, mas muitas vezes esta informação não é conhecida. Aqui o que é que estamos na presença do quê? De 4 tipos, entre aspas, de carregamento. O modo 1 é um modo que encontramos sobretudo com bicicletas elétricas, scooters, portanto cargas simples, que acaba por não nos condicionar no nosso dia-a-dia, porque acaba por ser uma carga simples e que vai carregar praticamente numa tomada convencional. Portanto, este acaba de não ter controle de cargas, não tem nada, acaba por estar um bocadinho à parte do carregamento a nível de veículos elétricos. Depois restam-nos o modo 2, o modo 3 e o modo 4 de carregamento. Se alguma vez ouviram falar destes modos de carregamento, ou quem já esteja mais à vontade com este tema sabe perfeitamente os modos de carregamento. O modo 1, 2 e 3 são modos de carregamento em corrente alternada e o modo 4 em corrente contínua. O modo 1 é uma carga simples e quando entramos nos veículos elétricos, provavelmente nos automóveis ou nas pequenas cargas, começamos a entrar no modo 2. Aqui é onde surgem aqui já as primeiras situações dedicadas ao carregamento de veículos elétricos. E quando vamos beber da informação do guia também, vamos encontrar aqui o modo 2, o modo 3 e o modo 4, quando é situações de carregamento em contínuo. O modo 2 acaba por ser um carregamento relativamente lento, normalmente com um cabo que tem uma caixa de controle de cargas, que acaba por fazer esta gestão, entre aspas, do carregamento. Se olharmos para a ficha barra tomada para este tipo de carregamento, parece-nos uma tomada perfeitamente normal, portanto uma ficha normal das P+T. Não vemos qualquer diferença aqui com a nossa tomada e, portanto, muitas das vezes o que acontece é que acabamos por carregar numa tomada convencional, apesar de não se deve fazer isso e não está indicado fazer isso, mas acaba por ser o que o cliente final muitas vezes tem tendência a fazer, é carregar numa tomada convencional. Porquê? Porque é exatamente, se carregarmos lá a ficha, conseguimos e, portanto, não temos qualquer tipo de problemas. Aqui a Legrand recomenda já as tomadas dedicadas para carregamento de veículos elétricos, vamos ver mais à frente, devido às constituições para este tipo de carregamento, mas aqui acabamos por ter um carregamento dito lento e que acaba por não trazer aqui muita dificuldade de carregamento, porque as pessoas acabam por recorrer a situações alternativas que, mais uma vez, não são devidas, mas muitas vezes conseguem o fazer. Quando entramos naquilo que chamamos propriamente dito o posto de carregamento, e aí é o posto que tem esta gestão, entre aspas, da carga, que faz este controle da carga que está a haver para a viatura. Aí já estamos em modo de carga 3, já temos em presenças de fichas e de tomadas distintas, portanto já não é a tal dos P+T que a gente conhece, já são outro tipo de fichas. Um dos exemplos que é as MNECs ou a T2S, portanto, há várias fichas, eu só pus aqui algumas como exemplos, e aqui estamos na presença já de um posto de carregamento. Este modo 3, como é óbvio, já acarreta outra tipologia de posto e muitas vezes o posto acaba... Não é muitas vezes, é sempre o posto acaba por ter outra estrutura por trás do que uma tomada convencional. Saltando fora destes 3 modos que são modos de carregamento alternado, portanto o modo contínuo é um modo para carregamento rápido, acaba por ter um controle de cargas integrado também no posto, mas em contínuo, tem determinadas tomadas barra fichas distintas, como as combos, como as SAMO,
E eu aqui cruzei porque a nível da Legrand nós não entramos neste universo contínuo. Portanto, este é o carregamento rápido que muitas vezes encontramos nas autoestradas para carregamento rápido ou nos centros comerciais para carregamento rápido das viaturas. E, portanto, aqui nós vamos nos concentrar sobretudo sobre o modo 2 e modo 3, ok? Onde é que isto vai impactar depois na prática? Como vimos nas regras, portanto, no enquadramento legal, o guia refere aqui a várias tipologias de instalações para vários segmentos ou várias áreas. E, portanto, aqui vamos encontrar soluções para carregamento de veículos elétricos desde a habitação, portanto, do residencial, passando para os edifícios coletivos, os edifícios terciários, e depois há aqui várias nuances que são aquelas que estão refletidas realmente no guião na tabela, que é os edifícios que têm acessos privados, que têm acesso público, portanto, como por exemplo parques de estacionamento, um edifício que tenha um parque de estacionamento para uso interno que seja privado, tem determinada tipologia e tem determinadas necessidades. Um parque de estacionamento que seja de uma entidade privada, mas que esteja à disposição do público, vai ter que obedecer a outros critérios que não o mesmo em acesso privado. Depois temos a figura do público, que acaba por se cruzar aqui com a parte do terciário de acesso público, onde vamos encontrar a entidade MOBIEC, que é a entidade que fará então essa gestão, e à qual depois temos que obedecer também à parte normativa, como viram, com a parte da certificação também dos pontos para estes acessos públicos. Portanto, acaba por cobrir um universo todo a nível de mercado, acaba por tocar a todas as áreas. Portanto, há necessidade de facto de correr estas infraestruturas para postos de carregamento em todos os segmentos que conhecemos, desde o residencial até ao público. Nas soluções do universo Legrand, com que é que podemos responder para estes vários casos? Aqui distinguimos 3 grandes eixos e que acabam por se cruzar novamente sobre a tal tabela que mostrei inicialmente, que tem os vários locais, privados e públicos, e portanto aqui definimos 3 grandes eixos para trabalhar. O doméstico, onde temos normalmente as tomadas dedicadas para carregamento de veículos elétricos, e podemos também encontrar os postos de carregamento de potência mais baixa, portanto, do mínimo de potência. Depois temos um eixo, normalmente, que tem um requisito e tem uma infraestrutura já diferente, que são os edifícios coletivos e os terciários privados. Porquê? Porque normalmente aqui temos outro tipo de necessidade do que o doméstico. O doméstico acaba por ter apenas a necessidade de carregar o posto de carregamento. Num edifício coletivo / terciários privados, já temos outros requisitos a cumprir, desde a questão de haver potência disponível para todos os postos ou não, há a parte da acessibilidade, há a parte também de consumos, portanto, aqui já entramos noutra área que já requer outro tipo de abordagem. E, finalmente, o público, que é totalmente distinto, entre aspas, a nível das suas necessidades das restantes áreas, porque obedece, além dos critérios daquilo que é normativo, obedece também àquilo que é solicitado pela entidade MOBIE, portanto, tem que obedecer também aos critérios e validado a nível desta entidade para poder cumprir os papéis a nível público. E, portanto, aqui, apesar de serem soluções iguais, portanto, estamos noutra área, entre aspas, segmento da área de negócio, que será o público e que tem também uma infraestrutura um bocadinho diferente daquilo que é as restantes áreas. As tomadas dedicadas para carregamento de veículos elétricos. Aqui, muitas vezes, encontramos a solução mais básica, entre aspas, a solução mais simples, que acaba por ter um compromisso entre uma solução segura e económica e que
não tenha grande impacto na infraestrutura da instalação. Isto porquê? Porque acaba por ser uma tomada, mas que tem uma constituição, a sua constituição é distinta de uma tomada tradicional e é vocacionada para o carregamento de veículos elétricos. Isto faz com que tenha um desempenho ao longo de várias horas. Aqui estamos a falar de um carregamento de modo 2, que é um carregamento lento, que acaba por ser várias horas, e acaba por ter um desempenho totalmente diferente de uma tomada tradicional e, portanto, o seu fim é testada de forma a cumprir aqui esta endurance, entre aspas, sobre o carregamento lento de várias horas. Esta solução acaba por ser aqui uma solução mista entre ter um posto de carregamento ou ter uma tomada tradicional. Assim, quem não vai para o posto de carregamento porque é infraestrutura, porque não quer, ou mesmo quando se está a fazer um projeto, não se está a desenhar esse projeto para ter um posto de carregamento e só pretendemos ter uma tomada, portanto o impacto económico, como é óbvio, é totalmente diferente. Mas mantemos aqui o aspecto de segurança, portanto, a parte da tomada de casa, que é aquilo que normalmente muitas vezes o cliente final tem ideia, não, eu carrego o meu carro, o meu veículo numa tomada qualquer que eu tenho lá em casa. Esta é a solução preferencial para isto. Não optem pelas soluções de tomada, até porque não é aquilo que é recomendado, mas sim optem por uma solução de tomada dedicada de veículos elétricos. Depois, saltando fora desta solução, isto são soluções, temos 3 tipos, portanto, uma solução estanque e 2 soluções anti-vândalo, uma delas com chave, o que nos permite trancar também aqui o acesso ao posto de carregamento, e isso pode ser interessante em casos de, por exemplo, Acho que deixamos novamente de ouvir a doutora Valéria. O João Santos da Legrand está aí? Estou sim, senhor, estou-lhe a ligar novamente. Ok. Eu creio que deve ter a ver com o acesso dela. Pois. Ela dizia há pouco que estava com o tempo expirado. sim, estão-me a ouvir? Novamente. Estão-me a ouvir? Sim, sim, Já está novamente, Sim, ok. pronto. Eu peço desculpa, mas sim, tenho ideia que eu da última vez disse-me que o tempo estava expirado. Eu penso que seja como eu não fui organizadora, ele deve estar a colocar ao final algum tempo. Isto de facto não é a plataforma que nós habitualmente utilizamos, portanto não estou completamente à vontade, mas tenho ideia que seja isso. Portanto, já me estão a ouvir, certo? Sim, correto. Pronto. Voltando aqui à questão das tomadas, portanto, aqui é um universo que acabará por ter aqui no seu local para casos muito específicos. Quando saímos deste universo das tomadas, entramos nos postos, e aqui digo postos, deixamos as tomadas que são modo 2 para trás, entramos nos postos que têm o modo 3, mas podem ter também o modo 2 presente. E aqui temos duas tipologias de produto, um posto de carregamento isolante, que pode ter o carregamento em modo 3, que é sempre a tomada T2S que tem da parte de cima, mas tem a possibilidade de ter uma opção, uma solução que tenha 2 tomadas, que é a tomada 2P mais T de carregamento, portanto em modo 2, e a tomada modo 3. Isto é uma opção que permite que qualquer veículo, que mesmo que não tenha o cabo modo 3, poder carregar na modo 2, portanto ter essa opção sempre disponível. No caso de ter só o modo 3, só os cabos de modo 3 é que poderão carregar aqui neste posto de carregamento, mas é muito versátil em termos de soluções, há várias tipologias de soluções. Posso fazer aqui uma pequena
repara aqui, só enquadrando na nossa legislação regional, Sim, é claro. que nas zonas de acesso público nós só podemos ter o modo de carregamento 3 e 4. O 4 que era o tal que é de contínuo. Por isso, vou falar da parte de acesso público, ou parques de estacionamentos, só podemos ter no modo 3. Obviamente que no espaço residencial podemos ter o modo 2 e 3, só tem este requisito. Era só aqui uma à parte. Não, obrigada, eu agradeço. É importante até por a escolha, é como estava a referir, existem várias opções, tanto nesta solução como na solução, na próxima solução que vamos ver, que é a solução que está validada a nível da MOBIE, porque para o público de facto tem que estar validadas e certificadas pela MOBIE, e portanto há várias opções, sempre soluções de modo 2 e 3, tem os dois conjuntos, apesar de só poder carregar numa delas de cada vez, portanto é importante referir isso quando estamos a falar de modo 2 e modo 3, ou carrega em modo 2 ou carrega em modo 3, não carrega nas duas ao mesmo tempo, ou uma solução apenas de modo 3, portanto há aqui vários universos de escolha consoante as necessidades. Também aqui veremos as várias potências, portanto, começando com soluções de 3.7 kW a nível monofásico, 7.4 e depois saltando para soluções trifásicas de 22 kW. E aqui será sempre o máximo ao qual vamos responder, serão as soluções de carregamento em modo 3 do tipo trifásica até 22 kW. No universo do metálico, que é a tal solução que está validada a nível da oferta MOBIE, temos o modo 2 e o modo 3, porque elas acabam por ter o conjunto das duas tomadas, apesar de só funcionar uma de cada vez. Temos aqui a possibilidade, neste tipo de posto, de carregar também em dupla, portanto, ter aqui duas tomadas de carregamento no mesmo posto. E aqui, quando eu digo duplas, é, por exemplo, se estivermos a falar de um posto de carregamento de 22 kW, estamos a falar de um posto com 22 kW para o lado esquerdo e para o lado direito. Portanto, para cada um dos conjuntos, vamos ter a potência disponível. Esta oferta também vai desde os 3.7 até aos 22, portanto, passa também perante estas várias escolhas e qualquer uma dessas escolhas acaba por ter aqui várias componentes importantes. Portanto, aqui vimos os dois tipologias de postos, mas o carregamento não se cinge só mesmo ao posto. Tem depois um universo de equipamentos que, por um lado, pode ser necessário / obrigatório, por outro lado, pode vir complementar, que é aqui, por exemplo, toda a panóplia de acessórios de fixação, por exemplo, estamos perante um posto, temos que o fixar à parede ou ao chão, dependendo das ofertas, há equipamentos que se fixam diretamente na parede, mas, por exemplo, num posto público, que é um posto já robusto, tem que ter, de facto, um pé para assentar no chão. E, portanto, aqui já estamos num universo de diferença e são complementos que temos que sempre que abordar. Além deste complemento, podemos ter os kits de comunicações, os kits RFID, que ainda não falámos, mas que são importantes para o acesso público, sobretudo, e para o acesso também condicionado. O comando pode ser feito com contactores, interruptores orais, portanto, há aqui um universo de equipamentos que pode vir enriquecer a escolha do produto e, consoante as várias tipologias, podemos ter a necessidade também de ter, por exemplo, contadores para fazer a parte dos consumos, a medição dos consumos, podemos ter a necessidade de ter um web server, se for no caso de fazer um sistema de carga e podemos fazer esta gestão, que vamos ver também mais à frente, e obrigatoriamente teremos a parte daquilo que são as proteções para os postos de carregamento. E portanto aqui, quando entramos no universo das proteções, novamente a legislação, portanto, onde temos as indicações daquilo que é obrigatório a nível dos diferenciais, a nível recomendado do descarregador de subproteções, a parte do corte obrigatório de cada um dos equipamentos, uma linha dedicada para a alimentação dos postos de carregamento, portanto,
esta parte de proteção muitas vezes é esquecida na parte do consumidor final, não tem esta noção, mas é obrigatória, portanto tem que estar prevista na parte da infraestrutura. Quando estamos a falar de uma situação onde vamos fazer uma alteração àquilo que já existe, por exemplo, um cliente final adquire um posto de carregamento e vai ligá-lo, devemos sempre recomendar, fazer essas recomendações e dizer que é obrigatória a parte toda da instalação, mas pode não obedecer, por exemplo, a projetos, eventualmente. Se estivermos no universo do projeto, já vão prever esta parte da proteção. Portanto, há aqui esta zona que eu vou chamar de cinzenta, que é, ainda estamos numa fase aqui transitória e para o projeto já é claro que é obrigatório, a nível do consumidor final ainda está na fase do desconhecimento daquilo que é necessário para a instalação do seu posto. E, portanto, estamos nesta fase aqui de transição, onde devemos proporcionar também estas indicações sempre e acompanhar isto tudo depois daquilo que seja o enquadramento legal, como é óbvio. Cada vez que adquirimos uma solução a nível da Legrand, qualquer oferta, portanto, qualquer fabricante, as fichas técnicas acompanham o produto e mencionam sempre as recomendações a nível da proteção obrigatória a ter sobre os postos de carregamento. Portanto, qualquer equipamento adquirido da Legrand, nós como rede comercial acabamos por discutir isso normalmente com o nosso interlocutor quando temos essa abertura sobre a parte da proteção, mas é essencial que depois o cliente final também tenha essa sensibilidade de perceber que é obrigatório ter esta proteção montante. Para ajudar a esta escolha toda, o catálogo e as brochuras acabam por ter tabelas de escolha que nos facilitam um bocadinho e guia-nos aqui nessa escolha em termos de modo de carregamento e de potência para cada uma das soluções. Portanto, é a partir desta tabela de escolha que vamos conseguir desenhar propriamente uma escolha de produto. Os postos têm a possibilidade de fazer o controle do posto, o diferimento do arranque, o seu estado, a pilotagem através dos contactos do arranque e da paragem dos postos, tem a possibilidade também de ter uma aplicação, e aqui estamos mais no universo individual do que propriamente no universo partilhado, mas vamos ver que também é interessante para algumas situações. E depois podemos entrar dentro do universo daquilo que é a comunicação e do acesso direto aos postos através de comunicação, que a nível de residencial coletivo ou de um edifício muitas vezes é necessário. E aí entramos mais no universo da gestão. Portanto, o que é que acabamos por ter? Acabamos por ter soluções de base, que de base têm a aplicação disponível e por isso é que eu digo que é normalmente um acesso individual, porque acaba por aqui acabar por supervisionar algumas necessidades básicas do dia-a-dia, mas se entrarmos numa solução de gestão, vamos ter que acrescentar e escalar a oferta, portanto ter a comunicação, por exemplo, com um kit de comunicação, ter um acesso, por exemplo, restrito com um RFID, portanto só aceder aos postos quem tiver o cartão RFID, ou até fazer depois a leitura dos consumos através de cada um dos cartões. Portanto, temos estas várias vertentes que podem ser acrescidas a uma versão base. E numa quarta etapa mais técnica, podemos ter necessidade aqui de recorrer às gestões técnicas ou supervisão técnica e entramos num patamar mais técnico, mas a nível da solução, como vimos no quadro de escolha das várias tipologias, se estivermos no universo, se calhar, habitacional, estaremos aqui. Se estivermos no universo
de um hotel ou de um edifício coletivo, vamos estar provavelmente aqui num patamar destes. Portanto, há aqui esta diferença, mas sempre com a mesma tipologia de equipamento. Okay? Aqui, passando muito rapidamente, o kit de comunicação vai nos permitir, é uma peça, apenas uma carta eletrónica acrescida ao equipamento, que nos permite ter acesso através de via IP ou via Wi-Fi ao equipamento, ao posto de carregamento. Isto para quê? Para poder comunicar e retirar informações do equipamento, do posto de carregamento. Podemos ter acesso aos protocolos ao CPP, vamos ver mais no próximo slide, e ao Modbus, que nos vai permitir também comandar e retirar algumas informações dos postos. Portanto, obrigatório e essencial quando entramos em gestões de vários postos ter esta carta eletrónica. O OCPP, portanto, o Open Charge Point Protocol, que é um protocolo dedicado aos postos de carregamento, é o protocolo que a MOBIE também utiliza. Portanto, é obrigatório, quando o posto é validado, ter esta comunicação completamente garantida com a MOBIE. É também o protocolo utilizado por muitos supervisores e operadores de frotas a nível de veículos elétricos e a nível também de mapeamento a nível de postos de carregamento, portanto é Electromaps ou outros locais onde nós conseguimos saber onde é que se encontram os postos e de que forma que estão, como é que estão, vão necessitar obrigatoriamente do OCPP para comunicação. Portanto, isto é acedido através do nosso kit de comunicação. A parte do RFID, como eu referia, é uma parte muito importante quando queremos ter ou um acesso restrito ao posto ou, por exemplo, fazer algum tipo de rastreamento, que seja de consumos ou de horários ou de quem está a utilizar o posto. Portanto, acaba por ser uma ferramenta que até pode não ter gestão técnica, mas pode ter eventualmente só o controle de acesso limitado e então é uma peça também muito importante que acabamos por encontrar em várias soluções. Por exemplo, um edifício terciário de acesso privado pode ter só o acesso limitado com cartão RFID e não estar aqui a fazer uma gestão se tiver só apenas um posto, por exemplo. Portanto, temos várias hipóteses adequadas àquilo que é a tipologia também de utilização do cliente. E, por exemplo, se estivermos a fazer um projeto para um edifício terciário que só tem um posto de carregamento e onde o cliente de facto quer é um acesso restrito, por exemplo, podemos optar por uma solução só com um kit de RFID e não ter uma gestão associada, ok? Isto é uma das possíveis vantagens de ter um RFID. As soluções, portanto, de base, vêm todas com uma aplicação gratuita que é possível manusear através de Bluetooth. E isto, como eu dizia, é um acesso individual e aqui, quando eu digo solução conectada, portanto, podemos dizer que é uma gestão, mas é uma gestão para um universo reduzido e isso é válido, por exemplo, para um cliente, uma família, um pequeno terciário. E aqui vamos poder fazer já esta gestão individual, que é controlar o posto, saber em que estado é que está, fazer alguma programação de horários, alguns cenários e, sobretudo, o consumo, que também é algo muito apreciado a nível do consumidor, que é saber quanto é que eu estou a despender a nível do meu posto de carregamento, a nível dos meus carregamentos de veículos elétricos. Portanto, esta a título individual acaba por fazer uma pequena gestão, uma pequena brincadeira que acaba por já permitir ao consumidor individual, entre aspas, poder fazer o rastreio da sua tipologia de carregamento. Quando entramos nas tipologias de um edifício coletivo, de um edifício empresarial, de um parque de estacionamento, esta não é uma solução possível de aplicar e, portanto, temos que entrar dentro das soluções ditas de comunicação ou de gestão. E, para isso, vamos utilizar o tal kit de comunicação e depois, na prática, o que é que podemos fazer? E aqui já nos encontramos num universo
que estávamos a ver no primeiro quadro do guia técnico para infraestruturas de veículos elétricos, que é, já estamos no universo das soluções de edifícios coletivos ou de edifícios terciários com vários acessos, ou que nos obriga a ter uma comunicação para o posto. E aqui podemos fazê-lo através de kit de comunicação. Vamos ligar todos os nossos postos a uma rede IP do edifício e vamos poder aceder através do computador a uma página através de um browser ao nosso ID do nosso posto e acabamos por retirar muitas informações e fazer também comando dos postos. Este acesso, em termos de comunicação, permite-nos fazer o quê? Vamos aceder ao posto e ter uma página inicial que nos diz qual é que é o nosso posto, qual é que é a nossa potência do posto, qual é que é a sua regulação, porque todos os postos podem ser regulados a potências inferiores à potência máxima identificada, portanto, qual é que é a sua potência ao qual está regulada no momento. Podemos saber que rede é que ele está a utilizar, como é que está em termos de definições implementado. Modos de carregamento, que tipo de modo de carregamento é que está com um controle de acesso através de cartão RFID, se está através de comandos de cenário, se está completamente standalone e, portanto, só funciona, não tem qualquer tipo de condicionante a nível da sua utilização. Programações e regulações, onde nós vamos encontrar os vários cenários. O RFID, portanto, onde nós vamos encontrar tudo o que é listagem de cartões acessíveis naquele posto e histórico, e tudo o que é histórico, tanto a nível de utilizações dos postos, a nível de acesso, portanto, que a RFIDs é que estão a aceder ao posto, de que forma e com que consumos, e todo o histórico de possíveis problemas com os postos de carregamento, má utilização ou dificuldades com o posto. Portanto, esta parte de comunicação, que acaba por ser obrigatória em alguns casos, acaba a nos permitir ir buscar toda a informação que nós necessitamos quando estamos a comandar vários postos de carregamento. E acabamos por ter uma distribuição muito simples, que é uma distribuição em estrela, que acaba por todos os postos estarem ligados à nossa rede IP e temos a informação disponível dos vários postos. Isto é plausível e é muito simples de utilizar quando estamos perante aqueles cenários mais simples, que são os acessos privados ou os acessos com poucos locais de carregamento, quando não temos problemas de potência, quando não temos algumas necessidades de corrente de fazer, por exemplo, um sistema de gestão de cargas. Quando entramos em locais onde temos ou pouca potência, onde temos muitos lugares, onde temos que ter alguma gestão da sua utilização, até a título verde, entre aspas, no sentido da eficiência energética, poder saber o que é que estamos a consumir e de que forma para poder fazer o rastreio e a otimização, temos que entrar dentro de uma dinâmica, dentro de uma gestão dinâmica com web server. E aqui vamos fazer este tal sistema de carga, essa tal gestão para os postos de carregamento. E aqui o intuito é poder colar isto com aquilo, ou espelhar isto com aquilo que é as nossas regras, que é, no caso de ter um edifício que tenha o sistema de cargas, como é que eu vou implementar isto na prática? Como é que eu vou definir isto na prática na minha instalação? No caso, por exemplo, eu aqui estou a dar exemplos porque depois cada caso é diferente, pode ser diferente, temos várias tipologias também e portanto, por vários projetos podemos encontrar tipologias diferentes, apesar de obedecerem à mesma regra, não é? Mas podem ter depois na prática uma infraestrutura ligeiramente diferente, porque ou temos 2 andares ou temos uma distribuição um bocadinho distinta,
mas estes são algumas das tipologias que encontramos frequentemente. É, por exemplo, ter o acesso a um edifício terciário que tenha vários postos de carregamento, mas eu quero ter acesso a todos os meus postos à distância, em qualquer local, para poder identificar os postos que estão a funcionar, fazer o rastreio dos cartões, quem é que utilizou o quê, como, de que forma e com que consumos. Então podemos ter aqui a nossa rede de postos, todos ligados com o Modbus, ter uma rede IP também a chegar a eles e através do nosso web server reencaminhar a informação para qualquer equipamento à distância que nos possa identificar o estado e o histórico do posto. Isto é válido, por exemplo, se formos um responsável de manutenção que quer saber ou quer estar com o acesso a cada um dos postos na instalação à qual ele presta serviço, por exemplo. Este é algum dos casos. Num edifício, por exemplo, de habitação, podemos ter uma figura um bocadinho distinta. Porquê? Porque temos os vários locais obrigatórios, mínimos, mas até podemos ter mais se assim o investidor o entender. E podemos ter uma tipologia, por exemplo, com pisos. Ter um estacionamento de um piso, um estacionamento com outro piso, cada um deles com postos de carregamento, e aqui começa a tal dúvida, a tal dificuldade, que é como é que vamos fazer o rastreio para cada um dos equipamentos, tanto a nível de consumo, como a nível de gestão de carga. Portanto, como é que vamos fazer a gestão das potências disponíveis, por exemplo. E aqui recorremos novamente a qualquer uma das soluções da Legrand, portanto, dos postos de carregamento, equipadas com o RFID, se tivermos o controle de acesso, convém, e o kit de comunicação. Podemos ter os contadores para fazer os consumos, se for um dos aspectos também a ter que ser levantado o consumo. Toda esta cadeia ligada em Modbus, que depois fornece informação ao web server, cada um dos pisos. E para fazer a nossa gestão de cargas, que vamos ver mais à frente como é que funciona, temos um equipamento a fazer a leitura a nível dos postos de carregamento. E, portanto, aí acabamos por fazer por pisos uma distribuição de postos de carregamento que nos vai permitir também, por um lado, se for importante e se for isso que identificamos, fazer a leitura dos consumos e a gestão dos postos, como também esta gestão de potências disponíveis consoante o número de postos utilizados e consoante as potências que temos envolvidas. Portanto, aqui acaba por ser muito importante esta definição na prática depois para ter, normalmente nos edifícios coletivos, acabamos por ter esta dificuldade que é como é que vamos fazer esta leitura e esta distribuição de energia para cada um dos postos. Na prática, o que é que isso implica? Implica que todos os postos são ligados a uma rede Modbus e a uma rede IP, acabam por ter um web server, que será o cérebro, entre aspas, desta gestão dinâmica, e existem vários web servers na Legrand, e aqui vou passar à frente, acho que não é muito relevante, mas vamos acabar por ter uma distribuição deste tipo, que é vários pisos, por exemplo, todos interligados, e o nosso web server vai nos reencaminhar a informação de todos os postos, e se tivermos os contadores, de todos os contadores. Vamos ter um equipamento que nos vai fazer a leitura dos consumos a nível dos postos de carregamento e que vai ser o nosso valor de base para poder atuar ou não nos vários postos de carregamento. Portanto, esta peça que está aqui será a peça essencial, entre aspas, para poder dizer já estou a ultrapassar o meu limite ou não.
já tenho que começar a deslastrar alguns equipamentos, alguns postos de carregamento, porque já não tenho potência disponível, por exemplo. E, portanto, este será o nosso, entre aspas, nível que vamos definir, e vamos ter aqui 3 patamares. Este sistema de cargas, esta gestão dinâmica que a Legrand expõe, funciona um bocadinho à semelhança daquilo que é um semáforo, onde definimos aqui o equipamento que é o nosso equipamento que faz essa tal leitura de base e que nos vai dizer se estamos numa zona verde, que é uma zona confortável onde podemos ligar os postos de carregamento, se estamos numa zona cor de laranja, que é uma zona já onde já estamos a exceder a nossa zona da vontade e, portanto, temos que nos preocupar já e começar a tentar fazer alguma gestão das potências, e numa zona vermelha, é a zona crítica, onde já não temos potência disponível para carregar e, portanto, já temos que começar a atuar. E, portanto, definimos aqui 3 patamares como zonas de atuação a nível dos postos de carregamento que nos vai permitir fazer essa gestão dinâmica. Na prática, o que é que acontece? Portanto, temos os postos estão ligados ao web server através de IP, através de Modbus. Vem, isto por exemplo num estacionamento, vem um carro, vai carregar num posto de 7.4 e carrega. Está na zona verde, tem potência disponível, portanto não tem qualquer problema. Vem um segundo veículo, vai carregar também no posto de carregamento de 7.4 kW, continua sem qualquer problema para carregar. A terceira viatura pode já começar a entrar numa zona amarela e, portanto, aqui a nossa gestão dinâmica começa a dizer alto, já estamos a entrar numa zona que já não é uma zona confortável e, portanto, o que é que acaba por acontecer? Então, esta gestão vai pedir a todos os postos para reduzirem o patamar para um primeiro nível, de forma a baixar novamente para a zona verde. E, portanto, deixam de carregar a 32 amperes como estavam, passam a carregar a 24 amperes, que é 75% da carga, e passam a estar novamente na zona verde. No entanto, se vier um terceiro, um quarto veículo, voltamos novamente. Acho que falhou novamente. Eu, entretanto, partilhei aqui o catálogo da Legrand, que tem as várias opções. Tem a potência, tem o modo de 1 a 4, que é bastante intuitivo, dá para qualquer pessoa poder consultar, desde soluções domésticas até à parte pública, como estávamos a ver. A parte que a doutora Valéria estava a falar dos cartões RFID, também falam aqui na parte da obrigatoriedade em carregamentos de uso partilhado ao público, aqui para a região autónoma. Ou seja, já está, engenheira Valéria? Estou? Já. Engenheira Helena? Sim, eu estava aqui a falar que falam nos cartões RFID e dos pontos de carregamento que deviam ter a parte das comunicações, que aqui também é obrigatório para... Sim, a brochura é bastante intuitiva, e aqui estes casos práticos que eu partilhei é um bocadinho para depois ver como é que conjugamos toda esta oferta, porque pode ser qualquer uma dessas ofertas que está no catálogo, à exceção das tomadas, como é óbvio, mas nos postos podemos jogar com as várias soluções de forma a depois encontrar a solução mais adequada para cada uma das tipologias. Exato. O catálogo tem todos os produtos e podemos escolher e escalar, por exemplo, uma solução até chegar à solução como esta, que é uma solução já tecnicamente já mais trabalhada, mas que nos permite também jogar aqui com esta questão, por exemplo, da gestão dos consumos. E quando temos a necessidade de termos um sistema de carga, é essencial
ter este tipo de soluções, que é uma solução base equipada com o RFID, equipada com a comunicação e ligada com Modbus e Web Server, que nos vai fazer aqui esta gestão daquilo que é os 3 patamares para estarmos sempre numa zona confortável de carregamento das viaturas. Isto porquê? Porque quando dizemos que é dinâmica é porque ele sozinho faz esta gestão de forma a estar sempre no verde. E quando já não consegue fazer, quando está, porque está muitos postos de carregamento a funcionar ao mesmo tempo, se entrarmos numa zona, por exemplo, que seja já desconfortável, ele vai colocar o posto de carregamento em espera, à espera de potência disponível. Pronto. Ou eventualmente, se chegarmos a um patamar vermelho, vai fazer a paragem de alguns postos de carregamento que já estavam a carregar há mais tempo. Isto para quê? Para gerir de forma autónoma a parte dos postos de carregamento. O que num edifício, por exemplo, coletivo ou um edifício terciário é muito vantajoso porque não há ninguém a fazer essa distribuição das cargas e se tivermos alguma dificuldade a nível da potência, o próprio sistema acaba por dizer, olha, tu vais ficar com esta carga a 100%, estamos agora a carregar 2, 3 ou 4 postos, já não temos a possibilidade de carregar todos com a mesma potência, então vamos baixar um patamar. E esta gestão é feita automaticamente. Inclusive, podemos aqui ter a necessidade de definir alguns locais como locais prioritários, e por exemplo aqui lembro-me de alguns casos onde é necessário definir que há um lugar que tem que estar sempre carregado ou disponível para carregar, por exemplo, para uma ambulância, por exemplo, para um veículo de serviço, algum local que tenhamos definido como prioritário. Então podemos definir que aquele posto é um posto prioritário e este posto não vai sofrer as alterações indicadas ou as alterações procedidas quando estamos a fazer esta gestão de potências. Isto faz com que ressalvamos que aquele local, se for o local que tem que estar sempre disponível, esteja sempre apto a carregar os veículos sempre a 100%, ok? Portanto, há aqui várias figuras que podemos o fazer, acabamos por partir de soluções muito simples e adequar a cada uma das figuras que vimos, a cada um dos locais que vimos, podemos ter uma distribuição distinta a partir da mesma solução de base, ok? Aqui acabamos por ter um universo completo de soluções, respondendo aqui a todas as ofertas, desde a habitação aos parques de estacionamento. Quando entramos no universo público, mais uma vez, temos que ter este contacto com o universo da MOBIE, mas respeitamos aqui a parte da comunicação e a parte de tudo o que é informações que têm que ser depois passadas para fazer este tratamento a nível público, mas temos aqui várias zonas onde nos podemos aqui trabalhar com as mesmas soluções, mas com alguma tipologia distinta e, sobretudo, adequada àquilo que é as necessidades tanto da infraestrutura no seu aspecto de como é que é a infraestrutura e o que é que está previsto em termos de potência, como também no aspecto do cliente, que é o que é que ele deseja a nível daquela instalação, a nível daqueles postos. Portanto, aqui encontrar este equilíbrio entre estas duas áreas. Vamos. Para ajudar aqui em todo o universo de escolha e de ferramentas como o kit de comunicação, o que é que ele faz, como é que comunicamos com o posto quando estamos a fazer uma gestão técnica ou a trabalhar com protocolos. Portanto, temos desde a brochura ao o catálogo, que tem a escolha do produto em si, propriamente dito, à parte das fichas técnicas que nos dão a indicação toda de montagem e de instalação e de proteções aconselhadas,
há o universo daquilo que é a aplicação e dos documentos mais técnicos, já tem a ver propriamente com as gestões e as comunicações sobre os postos. Portanto, há aqui uma panóplia de informação também, podemos ir buscar e que poderei fazer chegar também com a informação do webinar, ok? Agora, chegando aqui, eu tentei não ultrapassar aqui muito tempo, já estamos aqui um bocadinho fora do tempo, mas se há aqui alguma questão, não sei se... Já agora, a potência mínima para estes espaços públicos ou mesmo que seja espaços turísticos aqui na região autónoma, a potência a considerar mínima é 7,4 kVA. Prontos, isso é um bocadinho... Obviamente que a legislação não fala aqui em casos pontuais tipo moradias, aí isso vai de cada pessoa. Estamos a falar na legislação que falei há bocado para empreendimentos turísticos, parques de estacionamento urbanos ou com mais de 100 lugares. Não sei se há aqui... Exatamente, estes locais normalmente, como são de utilização, entre aspas, rápido, nos hotéis podem não ser tão rápidos, mas acabam por ter essa necessidade, pode ter havido este upgrade, entre aspas, para 7.4. As ofertas normalmente são nos 3.7, mas cada vez mais o 3.7 acaba por ser uma solução lenta. E a solução lenta num local de estacionamento público é muito complexa. Portanto, não podemos estar 8 horas a carregar num parque de estacionamento supostamente público. Será muito complicado ter isto. Portanto, daí provavelmente este upgrade para o 7.4. Faz todo o sentido. Outra coisa é que eu falo muito na parte de projeto porque é mais a minha área. Já é habitual agora para as moradias, olha, eu quero pôr na garagem, quero pôr uma reserva, quero, para um dia, se o meu carro for elétrico, as pessoas já estão a pedir muito isso, os donos de obra. Vocês, qual é as soluções que têm aqui para uso mais residencial, só unifamiliar, por exemplo? O que é que tem aqui no vosso catálogo? Portanto, aqui, voltando aqui, vou voltar aqui às partes mais... Portanto, aqui a nível do doméstico, e depois poderão encontrar também no catálogo, sobretudo estamos concentrados neste universo, que é ou a tomada dedicada, portanto, a tomada dedicada ao carregamento de veículos elétricos, e aí podemos ter a estanca ou as anti-vandal, que acaba por ser uma tomada de carregamento modo 2, portanto, um carregamento lento, novamente, mas muitas vezes quando estamos a fazer o equilíbrio entre a potência barra a disponibilidade que o cliente tem a nível de instalação, pode ser uma situação otimizada, portanto pode ser o suficiente, ou seja, ou podemos estar... Uma potência que pode ir até, estou a ver aqui, 3.7 kW, não é? Sim, o que acontece na prática é que estas tomadas, se tiverem do outro lado uma ficha Legrand, porque alguns veículos têm esta opção, acabam por ser fornecidos com uma ficha de carregamento Legrand também, que nós não comercializamos, mas que alguns automóveis, alguns fabricantes têm como opção esta tal ficha. Conseguimos otimizar, através de uma patente que a Legrand tem, o carregamento, e isso quer dizer que na prática, em vez de ter os 8/10 amperes que normalmente temos numa tomada, acabamos por ter o máximo desempenho que poderá ser os 16 amperes na tomada. Tradicionalmente, as tomadas carregam 8-10 amperes para os veículos elétricos.
No caso de ter esta condição, poderemos chegar até aos 16 A, por isso é que vê os 3.7 também, como valor de potência. Esta é uma solução que acaba por ser um equilíbrio entre, muitas vezes, a potência disponível em casa e uma solução económica. Exato. Quando no universo doméstico, mas queremos uma solução ou com um carregamento um bocadinho mais rápido ou com a possibilidade daquelas brincadeiras da gestão, de ver o consumo, de poder fazer cenários, de bloquear o acesso até, eventualmente, para ter a certeza que ninguém vai lá. Já podemos criar um posto de carregamento, começamos nos 3.7 kW e também temos, por exemplo, a solução dos 7.4 kW, para quem tiver potência disponível. E o posto de 7.4 pode ser regulado para outras potências mais baixas, para 4.6 e 3.7, isso faz com que o cliente final possa jogar aqui possíveis potências ou ver os seus consumos ou até arranjar aqui o arranque do posto para um horário, para um tarifário bi-horário à noite. Portanto, ele acaba por jogar muitas vezes com esta questão das potências barra programação com os postos de carregamento. Como é óbvio, a diferença de preço é significativa e, portanto, às vezes joga também este equilíbrio entre o preço do posto e o preço da tomada. Não sei se há mais alguma questão. Quem não tiver. Bom dia. Bom dia. Os vossos. Bom dia. Esse carregador com uma tomada dupla, por exemplo, dos 22 kW, isso são os 22 kW balanceados entre as duas tomadas ou é 22 em cada uma das tomadas? É os 22 em cada uma das tomadas, ou seja, do lado esquerdo e do lado direito, se estivermos na presença do posto duplo, temos 22 e 22. Ok, então imaginando que temos dois Teslas a carregar um do lado e outro do outro, vão carregar aí os 44, é isso? Sim, exatamente. Ok, obrigado. E o que acontece muitas vezes é esses postos têm a modo 2 e modo 3, que é uma tomada modo 2 e uma tomada modo 3 de cada um dos lados, quando estamos a falar do posto duplo. Isso quer dizer que não podemos carregar do mesmo lado em modo 2 e modo 3 simultaneamente, mas podemos ter um lado a carregar em modo 2 e o outro lado a carregar em modo 3. Isso quer dizer que pode estar a carregar a 22 de um lado e do outro lado a carregar a 3.7, por exemplo. Mas no máximo terá os 22 de cada lado, sim. Ok? Não sei se respondi. Sim, porque esclarecido. Questão. Sim. Não sei se tem mais alguma... Estava a ver se estava a pôr no bate-papo. Ou se mais alguém tem alguma questão. Não, acho que não vejo aqui. Vocês vão disponibilizar, ou se tem esta apresentação em PDF para disponibilizar, que houve aqui a Ana Oliveira que perguntou. Sim, posso enviar à engenheira e depois difunde através dos participantes. Portanto, o PDF da apresentação. E a brochura, por exemplo, vai acompanhado também da informação da brochura das green-ups. Eu penso que também esta gravação vai estar disponível no YouTube, no canal da Ordem dos Engenheiros da Região Açores, pelo que terão sempre que consultar, fazer uma pesquisa lá na plataforma YouTube. Mais questões? Sim, em termos, em caso de dúvida, podemos contatar a Legrand através de que canais? Sim, podem deixar os vossos contatos aqui no bate-papo. Sim, já agora, eu estava precisamente a fazer isso. Eu, João Santos, posso aqui meter,
Eu sou o comercial da Legrand que está designado aos Açores e, portanto, podem-me contactar a mim diretamente. Naquilo que eu estiver em condições de vos responder, falo de imediato. Naquilo em que, porventura, necessitar de beber alguma informação com algum dos colegas mais especializado na questão em causa, nomeadamente nesta com a Valéria, falo-ei. Mas, em princípio, eu serei então o interlocutor que vos acompanha. Eu vou deixar aqui no bate-papo o meu e-mail. Há aqui também, eu penso que estejam a ver o ecrã partilhado, o contacto do João, o meu contacto, o e-mail, o telefone, se houver alguma questão. Agradeço ao convite da Ordem dos Engenheiros, agradeço também à engenheira Helena por este convite e por esta recepção. Eu espero que tenha ajudado aqui sobre alguma questão que possa ter havido. 1 hora acaba por ser relativamente curto para explorar. Há muito, exatamente, há muito para explorar nesta área e realmente tem sido, pelo menos na parte dos projetos, como eu estava a dizer, tem sido uma nova variante e que condiciona muito também a potência depois também do edifício e a nível do dimensionamento. E não só até-se um edifício turístico, a partir de 25 lugares já é obrigatório ter 2 postos de carregamento, isto vai também condicionar muito a obra. E realmente esta temática da mobilidade elétrica, acho que estamos no início aqui na região, mas vai haver mais, isto agora também como mostrou naquele gráfico inicial, não é? Tem sido exponencial a parte do crescimento, isto também aqui também acho que vai começar a crescer um bocadinho este nicho de mercado. Acaba por ser obrigatório, mesmo que não queiramos ou não tenhamos ainda um veículo elétrico, acabamos por estar confrontados com esta situação. Cada vez mais, mesmo a nível turístico, existem buscas dos utilizadores ou dos consumidores turísticos para fazem o rastreio a nível das viaturas dos locais que têm pontos de carregamento. Portanto, isso já é uma nova tendência, que é quando estamos a ver o hotel que vamos ficar, a ver se ele tem um ponto de carregamento. Portanto, invariavelmente acabamos por ser confrontados, tanto a nível legal e das obrigatoriedades a nível dos locais, como também a nível da tendência do mercado, que nos obriga a encaminhar-nos também para este universo de pontos de carregamento. De facto, as instalações não estão ainda preparadas para tal e, portanto, estamos numa fase nitidamente de andamento para isto. Sim, o fornecedor de energia também acompanhar esta tendência. Exatamente, isso é outra questão, porque se todos nós passamos a ter um veículo elétrico e vamos querer carregar, de facto é incomportável. Se todos nós hoje virássemos para a tendência do elétrico, possivelmente não teríamos as possibilidades de todos nós carregarmos os veículos ao mesmo tempo. Acredito que seja muito difícil, mas há de facto este universo onde estamos em transformação e onde passamos de algo que não existia em projeto, não fazia parte do nosso universo do dia-a-dia, para ter que incorporar isto em projetos e ter que depois aplicar isto na realidade, que depois é outro passo. Que, como vimos, por exemplo, um parque de estacionamento que não tenha potência disponível, que tenha que ter um sistema de carga e dividir pelas potências de todas as instalações, é depois na prática complexo. Portanto, não é como só um investidor que diz não, eu quero todos os lugares com carregamento de veículos elétricos, ok, e depois o restante, a infraestrutura. Portanto, esta infraestrutura que é muitas vezes esquecida de quem não trabalha esta área, tem um peso enorme quando entramos,
ter um posto de carregamento de 22 kW multiplicado por não sei quantos postos num edifício tem um impacto, como dizia a engenheira Helena, que é completamente significativo e às vezes é incomportável, como é óbvio. Como estávamos a falar, que isto ainda tem isto é um mundo por trás da mobilidade elétrica, eu fui disponibilizando aí alguma informação, porque isto obviamente que vai obrigar para quem, no caso de projetistas ou donos de obra que queiram implementar estas soluções, vai obrigar algum estudo aqui de trás e alguma consulta da documentação do MOBI, para quem está nos Açores, da legislação aplicável do Jornal Oficial, desta portaria, e basicamente é isso. Aquela página também da Direção Regional de Energia, que tem lá a documentação toda, também ajuda muito a consulta. Tem aqui uma pergunta do Carlos Martins. Não sei se a Valéria Gaspar está a ver, está a par. Como é que a Legrand aconselha a faturação de energia elétrica em condomínios? Entende-se a fatura de energia elétrica aos utilizadores de veículos elétricos. Exato. Isto aqui é um ponto, é uma das questões que tem sido, entre aspas, bicudas. O condomínio, de facto, pode fazer a faturação dos consumos se tiver um sistema onde poderá fazer esse rastreamento, ou seja, se todo o universo do condomínio teria, por exemplo, cartões RFIDs e teria postos onde podem carregar os veículos, portanto é possível fazer o rastreio dos consumos através de cada um dos cartões no final do mês, através dos dados que se retirem dos postos. Agora, como é óbvio, existem aqui outras questões, porque na prática é possível fazê-lo e conseguimos fazê-lo. Depois, existem outras questões que são inerentes a esta faturação, que é o condomínio é quem vai fazer este rastreio. Muitas vezes eles não se querem responsabilizar por isso, nem querem fazer porque dá trabalho. E, portanto, é algo onde não têm desconhecimento e, portanto, não querem entrar por aí. Pois, não pode fazer essa faturação, mas poderá fazer refaturação dos dados, dependendo de como está. Para isso também existem as entidades que vamos encontrando cada vez mais, que são as entidades que estão a fazer esta parte da mobilidade elétrica, e aqui eu falo Legrand como fabricante, portanto não dispõe destes serviços, como é óbvio, disponível o material, toda a gestão e os protocolos para poder adquirir toda a informação, mas depois existem estas entidades como os fornecedores de energia ou então até recorrer a uma situação de MOBIE. Portanto, há aqui várias vertentes que fazem esta parte da gestão. Nós, como Legrand, apenas conseguimos disponibilizar os equipamentos e depois indicar algumas entidades parceiras com as quais trabalhamos que fazem estes serviços. O que posso indicar sobre isto é que nós conseguimos extrair os dados através de cada um dos pontos e fazer esta parte da refaturação através também da contagem com contadores MIDA. Depois, isto tudo tem que ser tratado, portanto, toda esta informação tem que ser tratada e é aqui, como o engenheiro Carlos identificava, para o condomínio tem que fazer esta faturação de energia, tem que ser através depois de uma entidade que faça isso. Não sei se foi mais... Ou seja, é a zona dos condóminos, são uma zona crítica de facto, porque dependendo da distribuição que tem esse condomínio, poderá ter a necessidade de ter esta tal entidade que faça esta ponta.
se bem que já havia a questão de eventualmente a MOBIS ser obrigatória, mas até agora não tenho essa informação que seja. Não sei se... Não, tenho aqui mais uma pergunta, mas acho que não é neste caso aqui, nesta gama de produtos que devemos a ver, acho que não é aplicável. Se é possível abastecer a minha casa a partir do meu carro. Não ter é a casa a partir do carro. Não, ainda não. Pronto, eu acho que vamos dar aqui por terminado. Não sei se também qualquer dúvida vocês têm os contactos aqui dos João Santos e da Valéria, e eu não posso deixar de agradecer aqui à Alegra por estar-nos aqui a ajudar aqui os engenheiros, os membros, e porque realmente era preciso fazer aqui um enquadramento. Podíamos fazer, a Ordem podia fazer aqui só um enquadramento aqui de legislação, mas nada como ter aqui uma gama de produtos para a pessoa se enquadrar e de ser um bocadinho mais prático. Agradeço a vossa apresentação e a todos os membros aqui presentes, e um bom almoço, já agora, e uma boa semana de... Muito obrigada. Agradeço o convite mais uma vez, engenheira, e obrigada. Tenha sido útil e estou à disposição para aquilo que for necessário. Muito obrigada. Obrigado também à engenheira, à Ordem e a todos.